Bom, se ninguém mais tem dúvidas, eu vou ficar aqui com a reunião ligada, porque logo logo começa a entrar o pessoal das 10, né? Então eu vou ficar aqui com o vídeo ligado. Se vocês quiserem lembrarem de alguma coisa, pode voltar. Ou se vocês quiserem já sair da reunião e já ir fazer outras coisas, né? Por hoje é só. Hoje não tinha muito mais o que fazer, mas é só tirar essas dúvidas mesmo. E quem não conseguiu o livro do Moretim, me avisa por e-mail que eu mando o PDF que eu tenho do Moretim para vocês, tá? Mas eu sei que tem versões até mais atuais do Moretim na rede aí, tá? Mas então é isso, tá? Eu estou aqui à disposição até às 11 horas. Quem quiser vir falar comigo aqui, pode vir a qualquer hora, até às 11 horas eu estou aqui, tá bom? E às 10 horas eu vou tentar reexplicar de novo aquele documento de cronograma e regras para o pessoal das 10 horas que vai entrar mais um povo às 10 horas, tá bom? Assim, tem umas coisas que eu quero que vocês prestem atenção. As listas são muito baseadas no exercício do Moretim. Os exercícios do Moretim estão na rede, as resoluções, estão todos na rede. Então, para eu forçar vocês um pouco mais, eu troquei todos os dados dos exercícios. Então, um exercício que pedia um quartil, vocês não sabem ainda o que é um quartil, mas que pedia o primeiro quartil, no exercício que eu coloquei para vocês, eu estou pedindo o terceiro quartil. Né? Um exercício que pedia, é, sei lá, média entre dois números, 5 e 6 eu mudei para 8 e 9, sei lá, desse tipo, assim, coisas bem simples. Então, cuidado na hora de olhar as resoluções que estão na rede aí, porque existem várias resoluções aí dos exercícios do Moretim, que os dados estão trocados dos exercícios, né, foram substituídos por outros. Então, preste atenção nisso também, né, na hora de achar a resolução para ver. Eu não condeno procurar resolução na rede, não. Eu acho que tem que procurar sim, porque te ajuda a entender melhor a solução daquele exercício, daquele problema. Mas só prestem atenção porque os dados estão trocados, tá bom? Então, só dando esse alerta aí para vocês, tá? Mais alguma dúvida? Fa- Oi, pessoal. Estamos aqui de volta, batendo um papo. Eu já conversei, entrou cerca de 38 alunos nas 9 horas, a gente já conversou bastante. E agora eu estou esperando a turma das 10 entrar também, né? Então já tem 9 pessoas na sala, não sei se vai vir mais ou não, mas eu vou então começar a bater um papo com vocês sobre as regras dessa disciplina aqui que nós vamos fazer em EAD, né? É a primeira vez que a gente está fazendo, então nós vamos ter que aprender a fazer juntos, né? Vocês como alunos, eu como professor, nós vamos trocando experiências para a gente conseguir levar adiante essa disciplina, tá bom? Tá todo mundo me ouvindo bem? Tá tudo certinho? Me deem um feedback aí. Pode falar, pode acionar o microfone e falar também, sem problema, tá bom? Ou então, se quiser escrever mensagem no chat, pode escrever, mas me dá um feedback. Tá todo mundo escutando certinho? Tudo certinho? Ninguém está respondendo? Acho que vocês não estão me escutando, então. Tudo certo? Bate-papo, apareceu uma mensagem. A Mariane e o Arthur responderam que sim, que estão me ouvindo tudo certinho. Vocês podem acionar o microfone também e falar, viu, pessoal? Aqui é um bate-papo descontraído. A gente está aqui para conversar. Essas aulas aqui são justamente para a gente bater papo, tirar dúvida, conversar um pouco, tá bom? Bom, eu vou então abrir aqui o documento para vocês, que eu deixei lá no Tidia, né? Vocês já devem ter acessado o Tidia. No Tidia tem lá o documento cronograma e regras da disciplina, e aí vocês devem ter acionado lá. E então eu vou discutir um pouco sobre esse documento, tá ok? Compartilhar ele aqui com vocês.
É, deixa eu só ver. Ok. Tá aqui. Tá todo mundo vendo o documento? Né? Me dê um feedback se está todo mundo vendo o documento. Mariana? Bom dia. Então tá, então espero que todo mundo esteja vendo o documento. Então eu coloquei esse documento lá no Tidia. Então nós vamos ter dois tipos de aulas. Uma é uma aula teórica gravada, né? Então uma semana antes da aula eu vou colocar para vocês a gravação da aula, onde eu vou estar ali falando sozinho, tentando explicar os principais conceitos daquela aula. Então, essa aula teórica vai estar à disposição uma semana antes, então eu peço para que vocês assistam essa aula teórica, façam os exercícios que estão ali sendo pedidos para vocês fazerem, tá? Porque quando chegar a aula de esclarecimento, que é essa aula que nós estamos tendo hoje, que é uma aula de bate-papo, de tirar dúvidas, vocês já tenham dúvidas sobre a matéria para que a gente possa conversar, porque se vocês não viram o vídeo, não tentaram resolver alguns exercícios, vocês não vão ter dúvidas sobre a matéria. Então, quando chegar essa aula de esclarecimento, aula de tirar dúvidas, esse bate-papo, vocês já têm o material para a gente conversar a respeito, tá? Então, as aulas teóricas são gravações que eu vou deixar postado multidia, uma semana antes de cada aula. E a aula de discussão, de esclarecimento, serão a aula que a gente vai fazer online, bate-papo, tá bom? Essas aulas vão ocorrer sempre das 9 às 11 da manhã ou das 8 às 10 da noite, nos dias estipulados de aula. Vejam que eu pego uma parte de uma turma, do horário de uma turma, uma parte do horário de outra turma. Como é tirar dúvidas, né? Qualquer horário que você entrar dentro desse horário, nós vamos estar tirando dúvida de algum exercício. Então você pode acompanhar, em seguida você já pode pedir o exercício ou a dúvida da teoria que você tem para eu esclarecer. Então qualquer aluno de qualquer turma pode entrar em qualquer um desses dois horários aqui para conversar. Inclusive, o aluno da noturno pode entrar de manhã, o aluno do diurno pode entrar à noite, não tem problema nenhum. Nós vamos tirando dúvidas, eu vou gravar essas aulas de esclarecimento também, e depois eu deixo à disposição para vocês também essas aulas de esclarecimento, tá bom? Então, por isso que alguns alunos ficaram preocupados de a aula ser um horário que eles não podiam, que não era o horário oficial, mas não é isso. Ela pega uma parte de uma turma e uma parte de outra turma, mas vocês podem entrar em qualquer horário, não tem problema nenhum. É só uma aula para a gente conversar sobre a matéria, tá bom? O link para vocês entrarem nessas reuniões é sempre o mesmo, tá? É a rede RNP do Ministério da Educação, então vocês podem entrar a qualquer momento aí usando esse link, que é sempre o mesmo, tá? Esses bate-papos ocorrerão sempre nesses dias que está marcado aqui, tá bom? Então veja que hoje é dia 21 de setembro, é aula zero, nós estamos conversando sobre a metodologia de IPE, tá? A partir de segunda-feira que vem, que começa realmente as aulas sobre o assunto de IPE, tá? Então veja que aqui está discriminado todas as sessões do livro que a gente vai usar, que é o livro do Moretti. Está aqui a referência, essa bibliografia. Esse livro vocês vão encontrar provavelmente na rede, tem o PDF dele na rede. Vocês devem achar muito fácil, né? Então, se eu achei, vocês muito mais fácil vão achar ainda, né? Mas por acaso, se alguém não achar esse livro, me escreve um e-mail que eu mando a versão PDF que eu tenho por e-mail, tá bom? Então, a única coisa que eu queria ressaltar, pessoal, é que antes dessa aula de bate-papo que está aqui, ó, essas aulas aqui, vocês assistam o vídeo da aula teórica e tentem resolver alguns exercícios que vão ser pedidos para serem feitos em cada aula teórica, para vocês terem assunto, né? Para terem dúvida para a gente conversar. Porque se vocês vierem sem assistir o vídeo, sem ter tentado resolver algum exercício, vocês não vão ter dúvidas, né? Nem vai saber do que assunto que a gente vai conversar. Então eu peço para vocês assistirem o vídeo e fazer alguns exercícios antes de virem à aula, tá bom? Avaliação. Vocês vão ver que lá no Tidia tem 6 listas que eu deixei para vocês, né? Cada lista corresponde ao assunto de um capítulo do livro do Moretti, tá?
Então vocês vão ter que entregar essas 6 listas, né? Então cada lista eu vou pedir para vocês fazerem à mão essas listas, a rubricarem em é, um- cada página dessa lista, fazer com a letra de vocês, alguma coisa, né? Assinar cada página da lista e fazer essa lista de maneira legível, porque às vezes na hora de escanear vocês fazem com lápis, ponta fina, e ela fica muito difícil de depois de ler, depois de escaneado. Então antes de escanear, antes de fazer a lista, faz um teste, né? Pega um lápis ou a caneta que vocês vão usar, escreve qualquer coisa no papel e escaneia para ver se ficou legível o que vocês escreveram. Porque senão depois eu não vou ter como corrigir a lista de vocês, né? Então tem essa preocupação de fazer uma lista legível depois de escaneada, né? Se fizer com lápis muito fraquinho, na hora de escanear a gente não consegue ler o arquivo depois. Então tenham essa preocupação na hora de fazer o arquivo PDF. Então, uma vez feita a lista, vocês vão escanear, salvar como único arquivo PDF. Não peçam, não salvem em 2, 3 arquivos. Ah, o arquivo ficou pesado. Não. Salvem um único arquivo PDF, porque para mim é muito difícil administrar se alguém entregar 2, 3, uma lista em 2, 3 pedaços. Não fica impossível se todo mundo resolver entregar a lista em 2, 3 pedaços. Então eu peço para vocês entregarem um único arquivo PDF e mandar esse arquivo PDF para o meu endereço de e-mail que está aqui, tá bom? Como que vai ser a nota dessas listas? A nota da lista vai ser composta por 3 notas. Vocês estão ouvindo o barulho da chuva, pessoal? Finalmente a chuva chegou aqui onde eu estou. Nós estávamos há quase um mês sem chuva aqui, ou mais de um mês, não sei. E agora começou a cair uma chuva torrencial. Não sei se vocês estão ouvindo o barulho da chuva, né? Mas ainda bem que começou a chover, né? Vamos lá, então, voltando ao assunto. Então, a lista vai ser composta por 3 notas. Valendo 5 pontos na nota, pessoal. Deixa eu ver aqui, entrou mais alguém. Então, a 5 pontos da nota da lista vai ser na apresentação da lista e na completeza da lista, ou seja, no capricho que vocês tiveram em fazer essa lista, ordenando os exercícios corretamente, numerando eles corretamente, a organização dessa lista, essa questão de verificar se a lista escaneada está legível ou não, se vocês estão usando um lápis um pouco mais forte para que a lista fique legível. Porque lá em FVV, no quadrimestre anterior, que eu acabei o quadrimestre usando essa metodologia, os alunos entregavam a lista que não dava para ler, porque eles faziam a lista com lápis muito fraquinho, e na hora de escanear não aparecia nada, e eles entregavam assim mesmo. Então, não tinha como corrigir. Então, às vezes, vocês vão ser prejudicados por entregar uma lista que não está legível, né? Não está organizada. Às vezes, começa o exercício, começa a fazer outro, e lá no final da lista acaba o exercício que vocês começaram lá no começo, né? Então, isso não é organização. Então, eu vou pedir para vocês serem organizados, entregar a lista legível, na ordem, de preferência na ordem correta, os exercícios, ou então destacando quando inicia cada exercício, tá? Então, 5 pontos da lista vai ser por essa organização, ou então, e também levando em conta a completeza da lista, né? Se alguém entregou 10 exercícios, outro entregou 20 exercícios da lista, obviamente quem entregou 20 exercícios vai ter uma nota maior nessa apresentação da lista, ok? Agora, corrigir mesmo de fato, com detalhes, eu vou sortear 2 exercícios de cada lista para corrigir. Então, vocês vão saber quais foram os exercícios sorteados. Na hora de eu devolver para vocês a correção, eu vou entregar uma planilha Excel com as notas, vai estar discriminado por exercício qual foi a nota que você teve, qual foi a nota que você teve na apresentação da lista, tá? E para vocês saberem certinho como que vocês estão evoluindo no curso, tá? Então, cada exercício corrigido desses 2 sorteados vai valer 2,5 pontos, né? Então, se você entregou a lista certinha, organizada, entregou todos os exercícios, esses 2 exercícios que foram sorteados estavam corretos, então você vai tirar 10 na nota dessa lista sem problema algum,
tá? Então, dá uma observada aí na hora de fazer as listas para vocês conseguirem a maior nota possível, tá? Então, você vai ter, então, uma nota para cada lista. No final, vocês vão ter 6 notas de lista. Dessas 6 notas, eu vou pegar apenas as 5 melhores notas. Então, se vocês tiverem algum problema ao longo do curso, né, tiveram aí dificuldade, alguma coisa no meio do caminho, e não conseguiram entregar uma das listas, não tem problema nenhum, porque eu vou pegar apenas as 5 melhores notas, tá bom? Não se preocupem se perderem uma das listas, então, tá? Mas pode entregar 6, que aí eu pego também as 5 melhores notas sem problema algum, para tirar a média final, tá? Então a média final é a média aritmética das 5 melhores notas de listas. E aqui tem um quadrinho para vocês saberem o conceito correspondente com a nota final que vocês tiveram, tá bom?